Em uma noite chuvosa, dois estranhos se encontram à beira do abismo, literalmente. O que era para ser o fim se torna o começo de uma jornada inesperada, onde o destino, ou talvez o caos, os une de forma irreversível. Uma história de dor, segundas chances e o peso de estar vivo. Você está pronto para mergulhar nessa trama? Era uma noite absurda. Daquelas em que o universo parece brincar com a ideia do destino, piscando luzes de neon e espalhando sinais que ninguém entende. A cidade rugia abaixo da ponte, cheia de vida, cheia de caos, enquanto duas figuras estavam prestes a dar adeus ao espetáculo. Elisa chegou primeiro, encostou-se na grade e encarou o abismo. O vento frio bagunçava seus cabelos, mas sua mente estava distante. O tempo parecia se dilatar, como se a realidade estivesse prestes a se desfazer. O salto seria rápido ou um erro cruel da física a faria sentir cada segundo da queda? Não importava. Foi então que ele apareceu. Gabriel, outro passageiro da mesma jornada. Por um instante, ela não se deu conta da presença dele, absorta demais no turbilhão dentro de si. Mas a realidade interveio. Um rangido de metal, um movimento no canto do olho, e lá estava ele, a poucos metros, equilibrando-se como ela na beirada do desconhecido. Ótimo, pensou Elisa. Até na hora de morrer tem fila. A troca de olhares durou segundos, mas carregava todo o peso de vidas quebradas. Nenhuma palavra foi dita de imediato. Era estranho, cômico até. Dois desconhecidos prestes a se despedir da vida e agora tinham que lidar com a inconveniência da companhia. Gabriel quebrou o silêncio. Você acha que dói? Elisa não desviou o olhar da escuridão abaixo. Eu acho que tudo dói. Essa é a piada cósmica. E então, como se o universo tivesse decidido testar sua teoria, ela escorregou. Foi um instante caótico. O coração de Gabriel disparou antes que pudesse pensar. Seus reflexos agiram antes da razão, e suas mãos agarraram os braços de Elisa no último segundo. Droga! Ela gritou, sentindo o corpo ser puxado para cima com força. Gabriel a trouxe de volta à segurança da ponte. Ficaram ali, ofegantes, tentando entender o absurdo do que acabara de acontecer. E como se o roteiro dessa noite não pudesse ser mais dramático, começou a chover. Eu acho que acabamos de nos salvar, disse Gabriel, encarando-a com olhos arregalados. Elisa piscou, ainda atordoada. Aquilo não fazia sentido. Mas sentir a mão dele em seu pulso, forte e presente, era mais real do que qualquer coisa que experimentara em anos. E agora? Perguntou ela, tremendo da adrenalina. Gabriel olhou ao redor, como se esperasse que a resposta caísse do céu. Agora a gente caminha. Porque se a alternativa era cair, acho que andar ainda é melhor. E assim, sem saber para onde ir, mas com um novo fôlego de curiosidade mórbida, os dois estranhos se afastaram da beirada e desapareceram na noite chuvosa. A chuva caía sem pressa, como se o céu estivesse tentando lavar as últimas horas, apagar as pegadas de dois estranhos que haviam desafiado o destino. Elisa e Gabriel caminhavam sem rumo, sentindo o peso da noite ainda preso aos ombros. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas carregava um entendimento tácito, duas almas que haviam tocado o fundo e, por um erro estatístico, voltaram à superfície. Depois de algumas quadras, encontraram um café 24 horas. O letreiro piscava fracamente e o interior parecia um santuário para insones e sobreviventes da madrugada. Entraram pingando, atraindo olhares desinteressados de um garçom e de um homem idoso que bebia café como se fosse um ritual de sobrevivência. Escolheram uma mesa perto da janela. O vidro estava embaçado pelo calor interno e do lado de fora, a cidade parecia mais calma, como se exausta de sua própria existência. Você sempre tenta morrer perto de desconhecidos? Perguntou Gabriel, mexendo no café sem realmente beber.
Elisa soltou um meio sorriso, sem humor. Não era o plano. Mas parece que você estragou a festa. Gabriel deu de ombros. Eu podia dizer o mesmo. O garçom trouxe os cafés sem entusiasmo, como se visse aquele tipo de conversa com mais frequência do que deveria. Gabriel pegou a xícara, observando o vapor subir. Quando eu era criança, achava que a vida tinha trilha sonora, que cada momento importante teria uma música de fundo. Aí, na primeira vez que tentei me matar, percebi que tudo era só silêncio. Elisa o observou sem piscar. E por que dessa vez foi diferente? Ele suspirou, soltando uma risada curta. Porque você gritou. Foi a primeira coisa que eu ouvi em muito tempo. Ela desviou o olhar, encarando as luzes da cidade refletidas no vidro. O silêncio entre eles era estranho, mas não ruim. Era como um pacto não verbal entre dois seres que, de alguma forma, se puxaram de volta do abismo. A noite seguiu seu curso. As conversas foram da banalidade ao profundo, oscilando entre risadas secas e confissões veladas. Elisa falou sobre a infância, sobre os dias bons que pareciam pertencer a outra vida. Gabriel contou sobre os livros que nunca escreveu, sobre os sonhos que desistiu antes mesmo de tentar. Quando finalmente saíram do café, o sol começava a ameaçar nascer. A luz fraca pintava o horizonte, transformando a cidade em algo quase bonito. Para onde agora? Perguntou Elisa, esfregando os braços. Gabriel encolheu os ombros. Sei lá, mas acho que a gente pode descobrir juntos. E assim, dois estranhos, unidos pelo acaso ou pela ironia do universo, seguiram pela rua vazia, sem destino, mas com algo que talvez, só talvez, pudesse ser chamado de esperança. O sol da manhã tingia a cidade com um tom pálido, como se ela também estivesse ressacada da noite anterior. Elisa e Gabriel andavam sem pressa, absorvendo o silêncio estranho das ruas vazias. As buzinas e gritos da noite anterior haviam desaparecido, deixando apenas um zumbido distante de motores e passos apressados. Você acredita em coincidências? Perguntou Gabriel, chutando uma pedrinha na calçada. Elisa franziu a testa, hesitante. Não sei mais. Acho que tudo pode ser explicado por estatísticas e caos. Talvez sejamos só um erro de cálculo. Ele riu de leve, mas sem zombaria. Ou talvez sejamos um daqueles acidentes felizes que mudam tudo. Ela revirou os olhos, mas havia um brilho diferente neles. Antes que Gabriel pudesse continuar a provocar, um gato preto atravessou a rua, movendo-se entre os carros estacionados como um fantasma. Elisa parou, observando o animal desaparecer em uma ruela estreita. Supersticiosa? Gabriel perguntou. Não, mas às vezes acho que os gatos sabem de coisas que a gente não sabe. Ele sorriu, gostando da resposta. Depois de algumas quadras, encontraram um parque pequeno e silencioso. O lugar parecia esquecido pelo tempo, com bancos gastos e um balanço enferrujado que rangia de leve com o vento. Sentaram-se sem falar nada, sentindo o frescor da manhã colar na pele. Gabriel pegou uma folha caída e a girou entre os dedos. Nunca me senti tão vivo. Elisa virou o rosto para ele, como se tentasse decifrar a frase. Não acha estranho? Ontem à noite nós dois queríamos morrer e agora estamos aqui sentados num banco qualquer, falando sobre coincidências e gatos misteriosos. Ele deu de ombros. Talvez não seja tão estranho assim. Talvez seja o tipo de coisa que só faz sentido depois que acontece. Ela suspirou. Você parece ter muitas respostas prontas. E você parece ter muitas perguntas que não quer fazer. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era pesado nem desconfortável, mas parecia cheio de algo invisível, uma espécie de compreensão silenciosa que apenas os dois poderiam entender. Depois de alguns minutos, Elisa se levantou. Vamos andar mais um pouco. Acho que ainda não estou pronta para voltar para casa. Quem disse que você precisa voltar?
Gabriel respondeu, levantando-se também. Ela não respondeu, mas o olhar que lançou a ele carregava algo próximo de gratidão. Talvez um pouco de medo também. E então, sem destino e sem planos, os dois continuaram caminhando, como se o mundo ainda pudesse lhes oferecer algo inesperado. O parque logo ficou para trás e as ruas foram ganhando mais vida conforme o dia avançava. Gabriel e Elisa seguiam sem rumo, sentindo-se estranhamente deslocados do resto do mundo, como se fossem visitantes em uma cidade que já não lhes pertencia. Elisa olhava ao redor, observando as pessoas indo e vindo, trabalhadores apressados, mães empurrando carrinhos de bebê, jovens discutindo algo animadamente. Era estranho pensar que, na noite anterior, sua história poderia ter terminado ali, sem nunca ver esse dia nascer. "Você tem para onde ir?" perguntou Gabriel, quebrando o silêncio. Ela hesitou. Tinha um apartamento, claro, um trabalho, mas tudo parecia tão distante, tão insignificante agora. "Tenho", respondeu, "mas não quero voltar." "Então continue andando comigo." Elisa olhou para ele e pela primeira vez percebeu a profundidade daquelas palavras. Não era apenas um convite para caminhar por ruas desconhecidas. Era um convite para continuar viva. Passaram por uma cafeteria pequena, o cheiro de pão fresco e café recém-passado os cercando. Gabriel parou na porta e ergueu uma sobrancelha. Fome? Ela assentiu. O lugar era acolhedor, com móveis de madeira escura e paredes cobertas por estantes de livros. Escolheram uma mesa perto da janela e pediram café e croissants. "Qual é a sua história?" perguntou Gabriel, mexendo distraidamente o açúcar na xícara. Elisa pensou por um momento. Não sabia por onde começar. Não sabia se queria contar. "Acho que não tenho uma grande história", disse. "Só cansaço. Só aquele tipo de vazio que vai crescendo até não sobrar mais nada." Gabriel assentiu lentamente, como se entendesse melhor do que qualquer um. "E a sua?" ela perguntou, virando o jogo. Ele sorriu, mas sem alegria. "Minha história é um pouco parecida com a sua, só que eu já estava acostumado com o vazio. O problema foi quando ele começou a me responder de volta." Elisa franziu a testa, esperando que ele continuasse. "Você já se olhou no espelho e teve certeza de que não era mais você ali?" Ela segurou a xícara entre as mãos frias. "Já." Por um instante, eles apenas se encararam. Um pacto silencioso se formava ali, no vapor do café quente e no barulho abafado das conversas ao redor. "Você acha que dá para sair disso?" perguntou Elisa, sua voz mais baixa agora. Gabriel suspirou, levando a xícara aos lábios. "Eu não sei, mas acho que, se a gente se salvou, talvez devêssemos descobrir." Ela ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Pela primeira vez em muito tempo, Elisa sentiu que talvez houvesse uma resposta para sua dor. Talvez ainda houvesse algo a ser encontrado. A cafeteria se tornou um refúgio temporário, um ponto de descanso na jornada sem rumo que haviam iniciado, juntos. O tempo ali dentro parecia suspenso, como se o mundo lá fora tivesse pausado apenas para que eles pudessem tentar entender o que acontecera na noite anterior. Depois de um tempo em silêncio, Elisa se recostou na cadeira e suspirou. "E agora?" perguntou, olhando para Gabriel. Ele deu de ombros, girando a colher dentro da xícara de café já vazia. "Agora a gente continua andando." "Para onde?" "Não faço ideia, mas acho que descobrir é parte do processo." Elisa riu. Um som curto e inesperado. Algo dentro dela ainda resistia à ideia de que tudo poderia mudar tão rápido, mas ao mesmo tempo não queria se despedir daquele sentimento estranho de conexão. Pagaram a conta e saíram para as ruas novamente. O dia estava mais quente agora, o sol dissipando a melancolia da madrugada. Caminharam sem rumo por longas,
calçadas, absorvendo os sons da cidade, buzinas impacientes, vendedores ambulantes chamando clientes, o burburinho constante da vida cotidiana. Você sempre foi assim? Perguntou Elisa, chutando uma pedrinha na calçada. Assim como esse cara filosófico que decide sair andando sem rumo com uma desconhecida depois de quase morrer. Gabriel sorriu de canto. Não. Acho que eu só nunca tive uma razão boa o suficiente para continuar andando. Até ontem, ela franziu a testa. Você fala como se a gente tivesse vivido algo épico. E não vivemos? Elisa não soube responder. Pensando bem, quantas pessoas podiam dizer que foram salvas da morte por um completo estranho que, no fim das contas, também acabou salvo? Chegaram até uma praça movimentada, onde crianças brincavam e cachorros corriam felizes ao redor dos donos. Sentaram-se em um banco à sombra de uma árvore e ficaram apenas observando. Eu invejo essas crianças, disse Gabriel, depois de um tempo. Por quê? Porque elas ainda não chegaram no ponto em que tudo parece impossível. Elisa olhou por um momento, refletindo sobre suas palavras. E se a gente puder voltar para esse ponto? Sugeriu, ele riu, balançando a cabeça. E como faria isso? Eu não sei, mas acho que, depois de ontem, nada mais parece tão impossível. Gabriel ficou em silêncio, olhando para as folhas caídas no chão. Talvez ela tivesse razão. Talvez a vida fosse apenas uma coleção de chances, e eles haviam recebido uma inesperada. Então vamos tentar, ele disse finalmente. Tentar o quê? Tentar descobrir se ainda dá para ser feliz. Elisa desviou o olhar para as crianças, brincando, sentindo algo novo crescer dentro de si. Uma fagulha pequena, mas real. Talvez, pela primeira vez em muito tempo, houvesse uma resposta para suas perguntas. Talvez ainda valesse a pena continuar andando. O sol já estava alto no céu quando Elisa e Gabriel decidiram sair da praça. A manhã avançava e com ela vinha a sensação estranha de que precisavam continuar se movendo, como se parar muito tempo em um só lugar fosse perigoso. Não que alguém os estivesse perseguindo, mas havia algo na ideia de permanecer que parecia errada. Eles ainda não sabiam para onde ir, mas a cidade estava cheia de caminhos e possibilidades. Você já teve um dia sem destino antes? Não perguntou Gabriel enquanto atravessavam uma avenida movimentada. Já tive vários dias sem propósito, mas sem destino. Acho que não, respondeu Elisa. Então hoje é seu primeiro. Ele disse isso como se fosse um evento importante, como se fosse o tipo de coisa que alguém deveria comemorar. Elisa não sabia bem como reagir. Andaram por ruas que ela nunca tinha notado antes, mesmo tendo vivido na cidade por anos. Passaram por muros grafitados, lojas fechadas, praças escondidas entre prédios e esquinas que pareciam pertencer a outro tempo. Sem perceber, entraram em um bairro mais antigo, onde os edifícios tinham fachadas desgastadas pelo tempo, mas ainda mantinham uma certa dignidade. Foi então que encontraram um sebo. Eu adoro lugares assim, disse Gabriel, parando na porta. Por quê? Porque cada livro aqui já pertenceu a alguém. Cada um tem uma história, além da história que conta. Elisa arqueou uma sobrancelha. Você realmente filosofa sobre tudo? Ele apenas sorriu e entrou. O cheiro de papel envelhecido os envolveu. Era um aroma de nostalgia, de histórias esquecidas e vozes registradas em páginas amareladas. Elisa passou os dedos pelas lombadas dos livros sem muita intenção de pegar algum. Gabriel, por outro lado, parecia estar em uma caça. A gente devia escolher um livro um para o outro, sugeriu ele. Isso parece algo que casais fazem. Não precisa ser um casal para entender alguém por um livro. Elisa hesitou, mas aceitou o desafio. Caminharam pelas prateleiras, escolhendo sem pressa. No final, Gabriel trouxe um exemplar de O Apanhador no Campo de Centeio para Elisa. E ela pegou O Lobo da Estepe para ele,
um adolescente revoltado e um homem em crise existencial, disse Gabriel, analisando a troca. Acho que faz sentido. Pagaram os livros e saíram do sebo, voltando para o mundo iluminado pelo sol forte do meio-dia. Sentaram-se no degrau de um prédio e começaram a folhear as páginas, cada um imerso na escolha do outro. O silêncio entre eles não era estranho, era confortável. Elisa olhou para Gabriel e percebeu que pela primeira vez em muito tempo, alguém estava ao seu lado sem exigir nada, sem esperar nada, apenas existindo com ela, no mesmo instante. Talvez fosse isso o que significava continuar. A tarde caiu preguiçosa sobre a cidade. Depois de um tempo lendo os livros que haviam trocado, Elisa e Gabriel seguiram caminhando, sem um plano definido. O que antes parecia um dia perdido agora se tornava uma sucessão de pequenos momentos que pareciam ter um significado oculto, como se cada esquina escondesse uma resposta que eles ainda não sabiam que estavam procurando. Você já pensou que talvez a gente tenha morrido naquela ponte e isso aqui seja algum tipo de vida pós-morte? Perguntou Elisa, chutando uma pedrinha pela calçada. Se for, então o pós-vida tem um ótimo café e livros usados, respondeu Gabriel. E também filas, trânsito e gente estranha na rua. Ou seja, não faz sentido. Gabriel riu. O que faria sentido? Elisa pensou por um instante. Talvez que a gente sobreviveu por um motivo. E qual seria esse motivo? Ela não soube responder. Foi então que chegaram a um parque. Pequeno, mas aconchegante, com um coreto no meio e um lago cheio de patos e tartarugas. Havia algumas crianças brincando, casais sentados nos bancos e senhores jogando xadrez. A cena tinha um ar de filme antigo, como se o tempo ali passasse de um jeito diferente. Sentaram-se na beira do lago e observaram os patos nadando em círculos. Você acredita em recomeços? Perguntou Gabriel. Elisa pensou por um instante. Acho que sim, mas não sei se a gente escolhe recomeçar ou se só somos empurrados para isso. Talvez seja um pouco dos dois. Ela olhou para ele, tentando entender como alguém que também estava prestes a desistir da vida horas atrás. Conseguia falar dessas coisas com tanta naturalidade. Você me irrita às vezes. Obrigado, respondeu ele sorrindo, e então ficaram em silêncio, apenas observando a água se movendo suavemente ao vento. A vida não fazia mais sentido do que antes, mas de alguma forma não parecia mais tão insuportável. O céu começava a mudar de cor, tingindo-se de laranja e rosa, quando decidiram deixar o parque. Gabriel sugeriu um lugar para comer, um restaurante pequeno e escondido entre ruas estreitas, o tipo de lugar que só quem mora na cidade há muito tempo conhece. Como você descobriu esse lugar? Perguntou Elisa enquanto se sentavam. Eu costumava vir aqui com minha irmã. Ela adorava esse restaurante. Costumava? Gabriel desviou o olhar mexendo no guardanapo. Ela morreu há 3 anos. Elisa não soube o que dizer. Pela primeira vez, viu um lado de Gabriel que ele ainda não havia mostrado. Sinto muito. Ele deu um sorriso pequeno, sem humor. Tudo bem. A dor não some, mas a gente aprende a carregar. O garçom chegou e fez o pedido, quebrando o momento de silêncio. Quando ficaram sozinhos de novo, Elisa perguntou: você ainda pensa nela? Todos os dias. Mas acho que, se ela estivesse aqui, me daria um tapa na cabeça por ter chegado ao ponto de querer pular daquela ponte. Elisa sorriu. Parece que ela era esperta. Era. Muito mais do que eu. A comida chegou, e eles comeram sem pressa, aproveitando o momento. Não era só sobre matar a fome, era sobre estar ali, sobre sentir algo simples e real. Quando terminaram, saíram do restaurante e voltaram a andar pela cidade iluminada pelos postes e letreiros. O dia havia sido estranho e inesperado, mas de alguma forma parecia certo. E agora? Perguntou Elisa. Agora a gente continua.
E foi o que fizeram. A noite estava agradável e as ruas tinham uma energia diferente. Não a pressa do dia, nem a melancolia da madrugada. Era um momento de transição, onde as pessoas pareciam dividir um espaço sem saber muito bem para onde iam. Você acha que somos pessoas diferentes do que éramos de manhã? Perguntou Gabriel enquanto caminhavam. Elisa pensou por um instante. Talvez, mas não acho que a gente muda tão rápido. Só percebe coisas que já estavam lá. Ele concordou com um aceno de cabeça. Então, o que a gente percebeu hoje? Que talvez a gente não precise ter todas as respostas agora. Gabriel sorriu. E que andar sem destino pode ser melhor do que ficar parado. Continuaram andando, atravessando ruas, passando por bares cheios e calçadas quase vazias. A cidade parecia um organismo vivo, pulsando ao redor deles. Em um momento, passaram por uma loja de discos. A vitrine estava iluminada e uma música suave saía de dentro. Gabriel parou, observando os discos expostos. "Você gosta de vinil?" perguntou Elisa. "Meu pai tinha uma coleção enorme. Ele dizia que o som era mais real. Isso é coisa de gente nostálgica." Talvez, mas às vezes, ser nostálgico ajuda a lembrar de quem a gente foi. Entraram na loja, explorando as prateleiras. O dono, um senhor de barba branca, os cumprimentou com um aceno. Gabriel pegou um disco e sorriu. "Esse meu pai ouvia o tempo todo. Quer levar?" Ele hesitou por um segundo, mas então balançou a cabeça. "Não hoje. Acho que ainda estou no meio da música, não no final." Elisa não soube explicar por quê, mas aquela resposta fez sentido. Saíram da loja e continuaram andando. A noite ainda era jovem e a cidade ainda tinha muito a oferecer. A cidade parecia diferente à noite, como se transformasse em outro lugar, um cenário onde tudo era possível. Elisa e Gabriel continuavam caminhando sem pressa, deixando os pés decidirem para onde ir. "Você acha que a gente teria se conhecido de outra forma?" perguntou Gabriel, olhando para o céu estrelado. Elisa sorriu. "Provavelmente não. Eu não costumo falar com desconhecidos, nem eu. Mas de alguma forma, aqui estamos." Era estranho pensar nisso. Se um pequeno detalhe daquela manhã tivesse sido diferente, se um deles tivesse desistido, antes ou se não tivessem cruzado olhares na ponte, nada daquilo estaria acontecendo. "Talvez seja o universo tentando nos dizer algo", disse Gabriel. "Ou talvez seja só coincidência." "Você acredita em coincidências?" Elisa pensou um pouco antes de responder. "Acho que sim. Mas também acho que algumas coisas acontecem do jeito que precisam acontecer." Gabriel concordou com a cabeça. Passaram por uma praça onde um artista de rua tocava violão. Algumas pessoas estavam sentadas ao redor, ouvindo. Outras apenas passavam sem prestar atenção. A música tinha uma melancolia bonita, como se contasse uma história sem precisar de palavras. Elisa e Gabriel sentaram-se em um banco próximo. "Eu nunca aprendi a tocar nenhum instrumento", comentou Elisa. "Eu tentei aprender violão, mas não fui muito longe." "Por quê?" Gabriel deu de ombros. "Meu pai queria que eu tocasse, mas acho que nunca foi algo meu. Eu gostava mais de ouvir do que de tocar." O artista terminou a música e recebeu alguns aplausos tímidos. Gabriel pegou algumas moedas do bolso e as colocou no chapéu que estava no chão. "Boa música", disse ele. O artista sorriu. "A música sempre sabe para onde nos levar." A frase ficou ecoando na mente de Elisa. Será que era verdade? Será que, como uma melodia, a vida sabia o caminho certo, mesmo quando tudo parecia confuso? O artista começou outra canção e eles ficaram ali, ouvindo, deixando a música preencher o espaço entre eles. A noite era longa e eles ainda não sabiam onde terminaria. O vento frio da madrugada começou a soprar, mas nenhum dos dois quis ir embora. Havia algo de reconfortante naquele momento, como se o tempo tivesse parado apenas para eles. "O que você faria se pudesse recomeçar do zero?"
Perguntou Gabriel, quebrando o silêncio. Elisa demorou para responder. Nunca havia pensado nisso de verdade. Sempre esteve focada no que queria esquecer, não no que poderia construir. Eu não sei, confessou. Talvez eu viajasse para um lugar onde ninguém me conhece. Começaria uma vida nova, sem passado. Parece uma boa ideia. E você? Gabriel suspirou pensativo. Eu acho que escreveria um livro. Elisa arqueou a sobrancelha surpresa. Um livro? Sobre o quê? Sobre tudo isso. Sobre encontros improváveis. Sobre como às vezes a vida decide nos dar uma segunda chance, mesmo quando não pedimos por ela. Ela sorriu de leve. E como terminaria essa história? Gabriel virou o rosto para encará-la. Ainda não sei. Acho que depende do que a gente fizer agora. A resposta pairou no ar entre eles, carregada de significados. A música do artista de rua terminou, e ele começou a guardar suas coisas. A cidade ao redor estava silenciosa, como se descansasse antes do amanhecer. Você tem para onde ir? Perguntou Gabriel. Elisa hesitou. Tenho uma casa, mas não sei se chamaria de lar. Ele assentiu, compreendendo sem que ela precisasse explicar. Quer andar mais um pouco? Ela sorriu. Quero. E assim, sem destino certo, sem um plano definido, continuaram caminhando juntos pela cidade adormecida. O céu começava a clarear, tingindo o horizonte com tons suaves de rosa e laranja. O vento da madrugada havia se acalmado, deixando o ar parado, como se o próprio universo estivesse aguardando a decisão deles. Elisa e Gabriel continuavam caminhando sem pressa, sem precisar dizer nada. As ruas estavam praticamente desertas, exceto por alguns trabalhadores madrugadores e veículos ocasionais. Cada passo que davam parecia afastá-los mais da ponte onde tudo começou. Você acha que a gente teria se conhecido de outro jeito? Perguntou Elisa de repente. Gabriel sorriu, pensativo. Acho que não. Acho que precisávamos estar no pior momento para nos encontrar. Parece coisa de livro. Talvez seja. Eles pararam diante de uma praça onde alguns pássaros começavam a cantar. Elisa se sentou em um banco de madeira, abraçando os próprios joelhos. Gabriel sentou ao lado dela, observando o céu clarear lentamente. Ainda me sinto quebrada, sabe? Confessou ela. Eu também, respondeu ele. Mas talvez a gente não precise estar inteiro para continuar. Elisa virou o rosto para encará-lo. E agora? O que fazemos? Gabriel respirou fundo. Acho que a gente pode tentar viver. Um dia de cada vez. Ela olhou para as mãos, pensativa. Por tanto tempo, tudo o que quis foi desaparecer. Agora, pela primeira vez, havia algo que a fazia querer ficar. Você acha que vai ser fácil? Provavelmente não, mas acho que vale a pena tentar. O silêncio se instalou entre eles novamente, mas dessa vez era um silêncio confortável. O primeiro ônibus do dia passou pela avenida e algumas pessoas começaram a aparecer nas ruas. A cidade despertava, e com ela a promessa de um novo começo. Elisa estendeu a mão, hesitante. Gabriel olhou para ela e, sem pensar duas vezes, segurou-a com firmeza. Vamos nessa, disse ele, e juntos seguiram em frente rumo ao desconhecido, mas com a certeza de que dessa vez não estariam sozinhos.